se sintam muito bem em nossa casa, essa casa que tantas vezes nos ampara e nos permite a evolução espiritual, a reforma íntima, a transformação moral. Nós queremos lembrar que a nossa SEAP, Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, ela participa da Feira do Livro, na nossa praça da nossa cidade. Então, aqueles que querem fazer uma visita à Feira do Livro, do dia 6 até o dia 10 do mês de novembro agora, teremos pessoas dispostas a atendê-los na Feira do Livro. Se não quiserem comprar o livro, não há problema nenhum. Vocês podem chegar lá, conversar com aqueles trabalhadores que estão lá para orientá-los, para esclarecê-los, ou, em última análise, para adquirirem um livro também. O livro é um ótimo amigo nosso nas nossas questões evolutivas. Hoje à noite, nós temos um irmão nosso de caminhada que muitas vezes já se fez presente aqui em nossa casa espírita. Ele é o irmão Paulo Tomás, ele é da Sociedade Espírita Chico Xavier de Santo Ângelo, a casa co-irmã nossa, e se faz hoje presente com o tema perda de pessoas amadas. Então, o Paulo irá proferir a exposição doutrinária da noite de hoje, e seja muito bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Antes de iniciarmos a exposição, nós faremos breve leitura do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Uma excelente exposição a todos. Que a paz e as bênçãos do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um. É sempre uma alegria de estar nesta casa e trazer o nosso abraço dos trabalhadores do Chico Xavier, de Santo Ângelo, aos nossos amigos e irmãos aqui de Juí, Auxílio Fraternidade. Esse tema que nós vamos conversar nesta noite, realmente ele mexe com todos nós, porque todos nós já passamos por situações de perda das pessoas amadas, aos quais voltaram para o plano espiritual antes de nós. Mas a doutrina espírita, ela tem uma missão que é de esclarecer e consolar. E para que nós possamos estar realmente consolados, entendendo o mecanismo da vida e da vontade do nosso Pai Celestial, que dirige o universo através das suas leis, que são leis de amor, que nos levam ao progresso, mas que nos traz, acima de tudo, oportunidades de reencontros, de encontros e até mesmo de desencontros, quando nós ficamos por algum tempo distante um do outro, até mesmo quando estamos encarnados. Familiares que saem longe para um trabalho, para um estudo, e nesse período eles ficam distantes. Lógico que nós, aqui nesse plano, nos dias de hoje, como a tecnologia está avançada,
nós temos, logicamente, que o contato fácil pelo celular, pela internet, e temos o contato com os nossos familiares que estão distantes. Mas a tecnologia de Deus está muito além da nossa. Mas há uma situação que nós precisamos trazer para refletir, que é a pergunta que se faz no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, que Kardec pergunta para iniciar a parte científica dos estudos sobre as leis que regem o nosso universo na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Que ele pergunta inicialmente se há espíritos. Essa é a questão que nós precisamos estudar quando a nossa crença nos leva a ter ideias, pensamentos, entendimentos, e que às vezes não nos trazem as respostas que nós esperamos. Então, a dúvida em relação à existência dos espíritos tem por causa principal a ignorância da verdadeira natureza. E é uma realidade porque quando nós lembramos da frase mais conhecida, há 2.400 anos, mais ou menos, quando Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo. O Mestre Jesus veio dizer que era preciso conhecer a verdade, que ela nos libertará. Então, nós estamos há mais de 2.000 anos buscando a nos conhecermos. E por essas dúvidas da nossa existência como seres espirituais, é que nos levam realmente a muitas situações de desespero, de tristezas prolongadas, e aos quais a gente precisa vencer todas essas etapas. No livro do Luiz Roberto Shaw, Para Bem Viver, ele nos diz que a descrença na sobrevivência da alma é a maior fonte de desespero e de desequilíbrio para quem ainda ficou na matéria. E é uma realidade que todos nós sentimos. E não tem outra maneira, realmente, de sentir a ausência daqueles que nós amamos, os que retornam mais cedo. Mas, para isso também, nós precisamos se esclarecer a respeito dessa condição de sabermos ou não se um dia vamos reencontrar ou não vamos nos reencontrar, ou é o fim de tudo. O que importa realmente é nós admitir ou não se a gente crê em Deus. Um primeiro ponto, eu creio em Deus. Mas também outro é se eu tenho essa crença de ter uma alma. Se eu sou um espírito ou não. E se eu creio que tenho uma alma, ou que eu sou um espírito, se ele sobrevive, essa alma após a morte. Então, esses pontos são importantes para os momentos em que a gente vai passar por situações aos quais, às vezes, a gente precisa vencer aquela fragilidade emocional e de sentimento. Porque o amor, ele é tão sublime e que nos leva exatamente a movimentar todas as nossas forças para superar as maiores dificuldades, as maiores dores, quando se tem realmente esse amor verdadeiro. Então, no momento em que se admite que a existência da alma e a sua individualidade após a morte é necessária para que nós possamos
prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Então, nesse primeiro ponto, nos diz no livro dos médiuns, que ela é de uma natureza diferente do corpo, porque uma vez separada, não tem mais as suas propriedades. Ou seja, a alma, ela é diferenciada do nosso corpo físico. O que pensa é a alma, ou espírito. O que sente é a alma, ou espírito. O ser inteligente que nós somos, a inteligência não é da parte física, é da parte da alma. Então, quando a gente crê, logicamente que essas diferenças a gente vai perceber e aí a gente vai começar a olhar a vida de forma diferente. O outro ponto que nós traz no livro dos médiuns é que ela goza de uma consciência de si própria, pois se lhe atribui a alegria e o sofrimento. Então, o nosso quadro emocional, as nossas dores que sentimos emocionais, os nossos sentimentos, dos mais diversos. Porque quando se trata de sentimentos, às vezes a gente pensa que todo sentimento é falando do amor, e às vezes a gente tem sentimento de raiva, de ódio, de tristeza. Então, o que atribui exatamente não é exclusivamente ao corpo físico, vai além. E no livro dos Espíritos, na questão 320, Kardec pergunta: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se dele os que a amaram sobre a terra? Referendo exatamente àqueles que retornaram ao mundo espiritual. Assim como ontem era o dia de comemoração dos mortos, dos finados, como está no calendário, essa lembrança, a esse sentimento que nós guardamos, então Kardec pergunta se esses espíritos que já retornaram antes de nós, se eles ficam sensibilizados com os nossos pensamentos, com a nossa lembrança. E a resposta dos espíritos nos diz: às vezes, mais do que podeis crer, se são felizes, essa lembrança aumenta-lhe a felicidade. Se não são, se são infelizes, são para eles um alívio. Então, nós podemos realmente fazer com que aqueles que são felizes ser mais felizes ainda. Mas aqueles que não estão em boas condições, porque a morte não transforma em santo, a não ser que seja um espírito missionário, que venha numa missão exclusiva de elevação tão grande, pelo grau alcançado na sua evolução espiritual, e daí, quando sai desse corpo, ele já vai exatamente na sua condição que ele é. Mas todos nós que estamos no mundo de provas e expiações, que ainda estamos aprendendo a conhecer as leis morais do Cristo, nós temos, cada um, a sua individualidade e o seu grau evolutivo e seu entendimento a respeito das leis morais, a respeito da própria vida. Mas nós podemos aliviar a dor ou o sofrimento daqueles que retornaram ao mundo espiritual com os nossos sentimentos elevados, de prece, de lembranças alegres, boas, para que eles se sintam melhores onde se encontram. Então, essa questão de Kardec, no livro dos Médiuns, na 320, ela vem exatamente nos mostrar que o sentimento que nós guardamos com alguém
ele não acaba jamais com a morte. Mas há uma pergunta que se faz, principalmente quando a gente descrê ou que não conhece, e a gente sempre faz essa pergunta. Ninguém voltou de lá para confirmar que existe vida depois da vida terrena. Quantos se fazem essa pergunta? Nos dias de hoje, com tanta mensagem que se traz, as notícias estão constantemente em nossas mãos, e ainda a gente faz essa pergunta. Ninguém voltou de lá para dizer. Mas nós encontramos 3 provas que, para mim, elas são irrecusáveis. A primeira é a morte de Jesus. Por que a morte de Jesus? Porque ele retornou 3 dias dizendo que continuava vivo. Isso está lá no Novo Testamento. Para quem não quer ler o Evangelho segundo o Espiritismo, então vai lá no Novo Testamento. Está lá. Jesus ressuscitou, como se diz. Então não tem como nós recusar essa prova de Jesus, a não ser que a gente também não acredite nem em Jesus. Mas se eu acredito em Jesus, se eu procuro seguir os seus ensinamentos, essa é a prova que nós temos em relação a essa pergunta. Ele voltou e disse para nós que a vida continua. Mas ele mostrou ainda outra situação. Na transfiguração no Monte Tabor, aonde que ele transfigurou junto com Elias e Moisés. Mas nós temos mais uma outra que poderia nos trazer essa, que é quando Jesus questiona: que dizes que eu sou? Aí a resposta deles, dos apóstolos. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas que vai voltar. E Pedro vai e diz: tu és o Cristo vivo. Então ele está revelando exatamente que essas personagens que foi citado como resposta a Jesus são a prova de que eles continuam vivendo. Então, nós somos eternos, como espírito. Logicamente que o nosso corpo é perecível. Mas nós podemos ir além no nosso tempo de agora. Nesse momento em que nós estamos vivendo, ao qual todos nós já ouvimos falar, num médium chamado Francisco Cândido Xavier. Quantos corações consolados pelas cartas, das mensagens que familiares deixaram aos seus entes queridos que estavam encarnados, e quantos encarnados choraram de alegria por saber as condições dos seus entes queridos que retornaram ao plano espiritual. Então vejamos que a nossa vida, ela é única no sentido de que o espírito é imortal, mas a nossa existência no corpo físico, para a nossa evolução, para o nosso progresso, porque o Mestre Jesus já tinha dito, e que nós conhecemos muito bem, que ele falou que nós precisamos chegar à perfeição. Sede perfeita. E aí nós estamos em várias existências. Então, esses momentos que separam-nos,
entre uma existência e outra, é que nós precisamos ter essa consciência de que são naturais para a nossa vida espiritual. E que não se perde o sentimento, que não se perde o distanciamento de nunca mais vermos aquele que nós amamos, porque a própria doutrina que nos esclarece, consola, ela nos diz que geralmente nós viemos no mesmo núcleo de familiares. Os que estão comigo hoje poderão retornar e nós convivermos novamente. Talvez um bisneto é aquele pai ou aquele avô que nós temos saudade e ele já retornou no nosso meio. Então, o processo da vida, ela nos traz exatamente esse consolo. Esse consolo. E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 149, o que sucede à alma no instante da morte? E os Espíritos dizem, volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. E quando nós lemos, estudamos as obras espíritas, quando nós vemos as mensagens que nos trazem, as obras também de romances espíritas e as doutrinárias, quanto nos explicam nesse processo. Assim como nós nos preparamos para receber o filho que vai nascer, a mãe, o pai, ansioso, na espera do filho que chega. Lá no mundo espiritual, aquele espírito que vai nascer, os que estão vivendo com ele lá, sente a mesma coisa que nós quando ele está retornando. Ou seja, para nós ele está chegando nos nossos braços, esse filho amado. E para os que estão lá vivendo com ele, é aquele distanciamento momentâneo. E quando retorna das nossas mãos para a espiritualidade, nós choramos a sua ausência. E aqueles que choraram anteriormente vão ficar felizes pelo retorno. Mas tem algo ainda que é muito importante que a gente reflita sobre isso. Que mesmo nesse processo de vida e ida, nós nunca perdemos o contato permanente desses seres queridos. Não perdemos. Porque daí nós temos o sono, que é o desprendimento da alma para que nós possamos retemperar tanto o corpo físico quanto o nosso espírito que vai encontrar com nossos familiares. Se nós não lembramos, é por um processo necessário para a nossa vida agora, não ter qualquer interferência que possa nos trazer alguma conflito para nós mesmos. Ou por um exagero daquilo que nós vamos acabar, às vezes, se acomodando numa situação. Então, esses encontros e esses desencontros, eles nunca são permanentes e nunca se perde realmente o liame entre um sentimento de um e de outro. Mas Kardec ainda nos auxilia na questão 150, que ele pergunta, a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os Espíritos dizem sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então nós vemos que é tão difícil nós imaginarmos que também vamos em um momento de separação momentânea, onde que um ente querido retorna à vida espiritual, que nós vamos ficar fazendo festa.
lógico que nós choramos. Lógico que nós sentimos saudades. Mas quando nós começamos a entender todo esse mecanismo, que não há separação permanente, ou eterna, melhor dizendo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, que é o nosso tema desta noite, ele ainda vai nos dizer se nesses pontos que nós precisamos nos elevar, ou seja, as questões da Terra em relação à espiritualidade, para que nós possamos bem compreender, para nós sabermos fazer exatamente o entendimento ou a interpretação sem julgar-nos e sem ver o mal aonde que nos olhos de Deus é o bem. Por quê? Nos nossos olhos é o mal e nos olhos de Deus é o bem. Porque ele conhece a vida depois, porque ele é o autor, ele é o criador. Ele sabe todo o mecanismo de que nós necessitamos. Então, se nós observarmos que, de repente, uma criança que desencarna e Deus julga que esse espírito deve retornar para que no futuro ele não venha a sofrer e nem os seus familiares, além do que necessário. Lógico que é o bem, ele está evitando o mal. Mas nós sempre julgamos pelos nossos olhos. Nós nunca olhamos pelos olhos de Deus ou pelas suas leis. É difícil isso. E eu tenho uma prova muito concreta, e a razão de eu ser espírita hoje, mesmo que eu tenha nascido numa família espírita, mas antes dos 20 anos, quando minha mãe desencarnou. Só depois do desencarne dela. Mesmo que às vezes eu ia no centro com ela, mesmo que eu sabia todas as atividades que ela fazia na casa espírita, dos livros que ela lia e eu nunca pegava na mão. Mas quando ela desencarnou e eu tinha 20 anos, pouquinho tempo depois do desencarne da minha mãe, ela deixou uma mensagem. E essa mensagem mudou a minha vida. Dali em diante, eu comecei a ler, a estudar. Já quase um pouquinho mais de 40 anos, né? Não vou revelar o total a minha idade, mas já faz mais de 40 anos. O que mexeu, o que tocou, o que modificou a minha vida. Então, há coisas que nós julgamos como um mal. E o desencarne de nossos filhos é nosso julgamento, sempre um mal. E quando a gente ouve dizer assim, que os filhos não deveriam morrer nunca antes dos pais, a nossa visão seria essa. E quando a gente que é pais, quando pensa nos nossos filhos, e se eles desencarnar, como é que eu vou enfrentar essa situação? Como eu vou encarar? Então, a doutrina espírita, ela nos abre toda essa visão, esse entendimento para que nós saibamos enfrentar um momento difícil. É difícil. E tem aquele momento que a gente não tem nenhuma palavra para dizer. Então, é preferível abraçar e chorar junto, porque não tem o que falar. Porque são sentimentos. E esses sentimentos, eles mexem com nós. O Evangelho continua nos dizendo, nesse mesmo capítulo, que frequentemente a morte prematura
é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. E se a gente soubesse de antemão que um filho nosso iria se perder lá na frente, e que Deus dissesse: meu filho, tu não vai se perder porque eu não vou te permitir. Vem comigo. Nós ficaríamos tristes. Ou nós agradeceríamos a Deus porque Ele é realmente o Senhor da vida. Ele é o Criador. Porque foi Ele que nos colocou nas nossas mãos. E aí a gente lembra muito bem da mensagem do Evangelho quando nos diz: Pai, o que fizeste do filho que te confiei? E é nós que poderíamos dizer se o filho se perder. Então, algo que mexe realmente com a nossa caminhada, mas a doutrina espírita sempre nos diz algo que é importante. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, e o Evangelho fala, no primeiro capítulo, a respeito da vida futura, quando nós tivermos realmente essa visão da vida futura, que nós olhamos a vida futura na vida terrena, e nós não olhamos como seres imortais. E quando nós soubermos que é exatamente lá que nós vamos entender tudo aquilo que acontece conosco, ou que aconteceu conosco, ou as nossas ações, o que motivou as nossas atitudes. Então, a certeza da vida futura, nos diz o Evangelho, dá a outro curso às suas ideias, outros objetivos aos seus trabalhos. E foi esta a razão da mensagem da minha mãe para que eu mudasse o curso da minha vida. E aí eu passei a ter realmente uma religião. Porque eu passei a entender um pouquinho esse processo que a doutrina espírita vem nos ensinando a respeito da imortalidade, a respeito da comunicação com os espíritos, a respeito dessa ciência, dessa filosofia, desses ensinamentos que o Mestre Jesus nos traz, e eu fui me edificando aos pouquinhos. Lógico que nós temos tantos defeitos que vai precisar ainda muitas outras existências para a gente ir se depurar. Porque não é fácil a gente largar um hábito. A gente tem um hábito, às vezes, de falar dos outros, e olha que é difícil. Né? É difícil de a gente largar, porque sempre tem alguém que motiva. Né? Para falar bem é poucos. Se quer falar coisas boas e de bem, a gente conversa 5 minutos e terminou o assunto. Mas quando é uma coisa ruim a respeito de acontecimentos de maldade, daí aquilo se estende por horas e horas e a gente não se cansa. Porque a gente ainda tem essas condições de espíritos imperfeitos e estamos buscando nos melhorarmos. Por essa razão que nós somos apegados um ao outro. Mas a doutrina nos ensina que nós devemos desapegar. Nós precisamos aprender a amar. E o Evangelho nos diz ainda a certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de continuar as relações que teve na Terra, nos conforta. Nos conforta. Foi aí que eu tive o conforto da relação, em que a mensagem chegou no momento certo para mim. E quantas vezes a gente sente a presença de seres amados ao nosso lado?
talvez não percebemos. Mas aqueles que estão mais atentos, que têm um pouco mais de sensibilidade, percebem a presença. Então, quando Kardec refere-se à questão do dia dos finados, que eles atendem as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas lembranças, mas isso não é só no ciclo, tem que ser diário. Ou sempre que a gente lembrar, levar uma prece. Se lembrar de algo, seja de bom. Porque essa relação, ela continua. E nessa relação que continua, nós vamos sentir saudades pela distância. Vamos ter sofrimento, muitas vezes. Mas quando nós estamos esclarecidos a respeito dessa relação que temos com a vida e a espiritualidade, e ela continua após a morte, haverá saudade e sofrimento, mas não haverá desespero. Porque a gente compreende o momento. Vai ter dor da ausência física daquele que partiu, mas não vai ter revolta. Eu não vou me revoltar porque eu estou indo contra uma lei divina. Uma lei impotente que nós não temos como modificá-la. Se tivesse essa possibilidade de modificar, nós iríamos modificar o tempo todo as leis. Mas as leis de Deus, elas são imutáveis, elas são permanentes, ela não muda, assim como o Pai não muda. A ausência dos nossos entes queridos provocará tristeza por alguns momentos, mas não cairá em lassidão, em desânimo, e nem depressão, quando a gente acredita em Deus, nas suas leis, no amor que permanece, no amor que continua. E é exatamente essa é a nossa caminhada. Mas quais os recursos que nós devemos se munir para que, ao enfrentamento do retorno da alma de um ser querido, nós estejamos em melhores condições de suportar a dor da despedida momentânea. Temos que ter bem claro isso, momentâneo. E para isso nós precisamos de se unir com a fé. A fé em Deus, a confiança na sabedoria divina. Porque é exatamente isso que nos vai confortar. E isso vai também confortar o nosso ente querido. Porque nós sabemos que o nosso desespero leva a tristeza para quem partiu. E se a gente ama quem partiu, nós não podemos estar levando desespero e travando a sua caminhada. Então a fé vai nos ajudar ao enfrentamento, nessa confiança em Deus. E esse entendimento vai nos dar a submissão à vontade de Deus. Porque uma coisa que é fatal, que não tem como mudar, é o nosso retorno. Porque daqui nós estamos enviados. O aluno que está no hospital, o doente que está no hospital, ele quer alta. A qualquer momento, ele busca se curar para ter alta, para sair do hospital. O aluno vai passar pela escola, mas ele vai se formar e sair da escola. O prisioneiro, ele quer cumprir a sua parte para se libertar logo que ele cumprir com o seu tempo. E a Terra é tudo isso ao mesmo tempo. Aquele que está preso ao corpo, que somos todos nós, preso a esse corpo,
quando cumprirmos com a nossa parte, nós nos libertamos. E a gente não pode chorar a liberdade daquele que está cumprindo com o seu tempo. Podemos até, que ficamos presos aqui, sentir que aquele não está junto com nós na mesma cela, que é a nossa casa. E ele está livre desse corpo que aprende. Mas ele está sob o comando de Deus. Uma das coisas que é importante a gente observar, como a gente diz que ama a Deus, que a gente acredita em Deus, mas não entregamos nada de nós nas mãos de Deus. Né, seu Donato? A gente quer as coisas para nós. A namorada é minha e daí que Deus queria tirar de mim. O esposo é meu, a esposa é minha. E assim nós vamos sendo proprietários de coisas que não nos pertencem, porque está nas mãos de Deus. Então a gente ama, mas não entrega o que ama nas mãos de Deus. E aí a gente diz, não, mas eu amo Deus, porque Ele é o meu Criador. Ele é a sabedoria infinita, absoluta. Mas eu não entrego o meu filho na mão de Deus. Eu quero que ele fique comigo. Eu tenho o poder de dar tudo que ele necessita. Eu posso dar amor humano, mas o amor de Deus é absoluto. Nós somos criaturas de Deus e retornamos às mãos de Deus. O Evangelho nos diz assim, nada nos pertence na terra. Tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Então, nós precisamos aprender que o amor liberta. Quando o amor liberta, esse é o amor verdadeiro. Nós choramos, nós sentimos saudade, mas nós sabemos que o que é bom está na mão de Deus. E que nós pensamos sempre que, na verdade, a eternidade pertence a nós. Cada um faz da sua vida aquilo que lhe apraz. Mas a doutrina nos diz, ame sempre, que a tua felicidade vai estar sempre contigo. Muita paz e muito obrigado. Irmãos, agora aquele momento em que nós vamos fazer um prece, que possam se acomodar em seus assentos da melhor maneira. Aqueles que desejam fechar os olhos poderão assim fazer para melhor concentração. Nós agradecemos ao Pai, tão amoroso, que nos permite a boa intuição de vir a esta casa. Casa esta que nos acolhe, nos orienta, através dos irmãos que aqui estão, que trazem a palavra, o estudo, a orientação. Imaginamos Cristo, nosso irmão, nosso amigo, nosso orientador, nosso mestre. Imaginamos Ele abrindo todas as possibilidades de reencontro, de abraço fraterno, de sabedoria e de paz. Imaginamos esse amigo nos abraçando, nos consolando, nos orientando nas caminhadas da vida tão tortuosas e tão difíceis. Que Ele possa nos amparar. E agora, que recebemos esse amor, esse entendimento, que possamos olhar por todos aqueles que um dia viveram em nosso meio,
e que hoje estão no mundo espiritual, que eles possam receber a nossa fé, o nosso amor, a nossa compreensão. Se foram bons, recebam o nosso carinho, o nosso entendimento. Se foram não tão bons, que possam também receber o nosso carinho, o nosso entendimento, a nossa afeto, o nosso amor. Que o Pai e Cristo estejam sempre presentes no coração de cada um. E assim